Lucas capítulo de número 14, versículo de número 26 ao 33 nos diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele, contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O dia 9 de abril do ano de 1945 foi um dia marcado em um dos campos de concentração na Alemanha nazista. Foi marcado para a execução de um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi acusado de fazer parte de um grupo que planejava um atentado para tirar a vida do líder alemão Adolf Hitler. Porém, os desentendimentos entre Bonhoeffer e Hitler não começaram neste episódio. Já desde algum tempo, Hitler desejava unificar a igreja protestante e criar a igreja evangélica alemã pró-nazista. Mas o pastor luterano Bonhoeffer, que não concordava com o que estava sendo feito no governo e as alianças que os pastores estavam fazendo com o regime nazista, em 1943 ele se levantou contra esse regime e foi preso. Na prisão ele escreveu dezenas de cartas, dezenas de frases, e algo que ele sempre deixava muito claro nas suas cartas e no seu manifesto é: se calar diante do mal é o próprio mal. No dia 9 de abril de 1945, o pastor Dietrich Bonhoeffer foi enforcado. Mas 10 anos depois, o médico que presenciou a sua execução, chamado Hermann Fischer, relatou no seu julgamento o assassinato e o enforcamento do pastor Bonhoeffer, dizendo que
Senhor, tirou as suas roupas, porque os condenados eram enforcados nus. Foi direcionado até o lugar onde seria realizado o seu enforcamento. E no momento antes de ser enforcado, fez uma oração devocional com todos que estavam ali presentes. Ele disse que Bonhoeffer era um homem extremamente simpático e que ele nunca viu tanta coragem, ele nunca viu tanta calma em alguém que estava subindo a escada da forca. A morte aconteceu logo depois de alguns segundos, mas o médico Hermann Fischer disse: nos meus 50 anos e vendo situações de mortes por enforcamento, dificilmente ouvi um homem morrer com tamanha devoção. O pastor Bonhoeffer não é nenhum grande exemplo de teólogo, até mesmo a sua teologia tem vários furos e algumas falhas na sua interpretação teológica, mas o pastor Bonhoeffer, ele é um exemplo de alguém que levou o discipulado de Jesus Cristo até as últimas consequências. Ele levou o discipulado de Jesus Cristo até a última instância. A responsabilidade de perseverar até o fim fez com que Bonhoeffer pudesse ser reconhecido como um discípulo de Jesus Cristo. E assim como o seu mestre foi levado para o matadouro, foi levado para a morte por denunciar a hipocrisia do sistema religioso dos seus dias, Bonhoeffer não se calou diante do mal e pagou o preço por seguir a Jesus Cristo. Nos últimos dias, nós estamos olhando e vendo toda a situação e todo o cenário envolvendo o Evangelho. E nós percebemos, analisando, olhando, e não precisa ser um grande intelectual para perceber que nos nossos dias, o Evangelho que tem sido pregado é um Evangelho fofo, é um Evangelho light, é um cristianismo gourmet, é algo comercial que cresce oferecendo para as pessoas coisas. Eles estão oferecendo para as pessoas riquezas na terra, estão oferecendo para as pessoas curas físicas, fórmulas mágicas para como resolver os problemas e os dilemas da sua vida. E a igreja, cada dia mais e mais, está cheia de pessoas que estão com seus interesses pessoais. A igreja, ela está cheia de pessoas que não compreenderam a mensagem de Jesus Cristo. E depois, quando as promessas que foram feitas no púlpito, as promessas que foram feitas neste evangelho gourmet, light, fofo e comercial, quando as promessas de riqueza não se concretizam, quando a cura não acontece e quando a fórmula mágica não funciona, essas pessoas então se frustram. O discipulado que tem sido pregado nos nossos dias é um discipulado barato, um discipulado sem transformação. Você é discípulo de Jesus, mas não se parece nada com Jesus. Isso não vai apenas de encontro com aquilo que nós já falamos anteriormente, da ideia liberal, mas isso também vai de encontro àqueles que são legalistas, porque os liberais dizem: você só precisa de mudança interior, Deus só quer o seu coração. Mas os legalistas pregam uma mensagem que muda apenas o seu interior,
atividades, uma mudança simplesmente na aparência, nos usos, nos costumes, na moral, mas que não gera uma mudança interior. É um discipulado que está sendo pregado nos dias de hoje, aonde eu não preciso fazer absolutamente nada, aonde eu só preciso ajustar algumas coisas na minha aparência ou até mesmo no meu interior, mas é um discipulado de bônus sem ônus, de direitos sem deveres, de eu determino, mas sem obediência. Enquanto muitos têm essa visão deturpada do que é seguir a Jesus, o próprio Jesus Cristo nos revela o que é seguir. Jesus Cristo nos mostra qual é o preço para segui-lo. Por 3 vezes no texto que nós fizemos a leitura, em Lucas capítulo 14, Jesus expressa dizendo: não pode ser meu discípulo. Ora, se eu posso tudo, se eu posso fazer qualquer coisa, se Cristo não me demanda nada para segui-lo, então por quê? Por 3 vezes Jesus diria: não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque há um preço a ser pago pelo discipulado. Discipulado não é algo simplesmente aonde eu digo seguir a Jesus e eu sigo tranquilamente e eu já posso ser considerado um discípulo de Jesus. Não. Alguém até pode dizer: Lucas, mas e o preço da salvação? O preço da salvação já foi pago na cruz do Calvário, mas o preço do discipulado, quem paga somos nós. Jesus, quando fala em Lucas capítulo de número 14, o que nós lemos, ele está falando para uma multidão. Ele estava na casa de um fariseu e uma multidão o seguia, e ele vira-se para a multidão e começa a dizer essas palavras. As multidões, elas seguiam Jesus. Muitas pessoas seguiam a Jesus, mas talvez elas acreditassem que o fato delas simplesmente desejarem ser discípulas de Jesus já garantiria para elas alguma posição de honra no reino que ele estava pregando. Essa era a expectativa daqueles que o estavam seguindo. Até mesmo seus discípulos manifestaram este desejo de receber uma posição de honra no reino que Jesus estava anunciando. Mas Jesus não é qualquer mestre, Jesus não é qualquer rei. Se Jesus fosse um anarquista político, se Jesus fosse um candidato a rei, um candidato a presidente, se ele fosse um candidato a prefeito da Judéia, da Galiléia, da Samaria, de Cafarnaum, ele viraria e faria promessas vazias a todos eles, dizendo que se alguém quisesse ser discípulo dele, grandes recompensas receberia, que se quisesse ser discípulo dele, muitas coisas aconteceriam. Hoje você vai conversar com um político, o camarada fala para você: olha, se você me apoiar, eu vou arrumar uma boquinha para você lá na prefeitura. Olha, se você votar em mim, eu vou trazer cesta básica para você todos os meses. Olha, se você me ajudar a vencer essa eleição, eu vou arrumar um carguinho para o seu filho, para ele ganhar um dinheirinho lá na prefeitura. É assim ou não é nos dias de hoje? Mas Jesus não é candidato a nada, ele já é rei. Jesus não é candidato a cargo no governo nenhum, ele já é soberano. Ele não precisa concorrer à eleição, sabe por quê? Porque ele já é vitorioso. Ele já tem toda a autoridade, porque toda a autoridade foi concedida a ele. Então ele vira para as multidões e diz para elas o seguinte: olha, vocês querem realmente me seguir? Vocês querem realmente ser meus discípulos? Então eu vou mostrar para vocês qual é o preço que deve ser pago para que vocês sejam considerados os meus discípulos.
discípulos, e esse preço não é um preço corruptor, esse preço não é nenhum tipo de ágio, esse preço não é nenhum tipo de devolução daquilo que eles receberam, não. Esse preço não é pago em real, em dólar, em euro, não. Este preço, ele é o preço que deve ser pago por nós, por mim e por você que deseja ser discípulo de Jesus Cristo. Olha o primeiro preço. Vamos ler o verso de número 26, todos com as suas Bíblias abertas, acompanhando a leitura. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeiramente, para nós interpretarmos o que Jesus quis dizer aqui, nós precisamos compreender o contexto do qual Jesus ele estava se expressando. E o contexto para que nós entendêssemos a expressão de Jesus seria João capítulo de número 12 e o verso de número 43, que diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Dizer naquele momento que você servia a Jesus e que você era um seguidor de Jesus era abrir mão de prestígio, era trazer divisão para dentro de casa. Se um filho seu dissesse que ele agora havia se tornado um seguidor de Jesus Cristo, você não tendo o conhecimento, o que você faria? Você até mesmo poderia expulsá-lo de casa. Significava dizer seguir a Jesus que você seria rejeitado pelo seu pai, que você seria rejeitado pela sua mãe, que você seria rejeitado pela sua esposa, pela sua família, e que você não teria uma cadeira para se sentar na sinagoga. Dizer que você era um seguidor de Jesus era se transformar em pária na sociedade. Dizer que você era seguidor de Jesus custava o amor da família, o casamento, os sonhos, a igreja que você cresceu. Então, por isso, muitos eram simpatizantes do ministério de Jesus Cristo, diziam crer nele interiormente, mas tinham medo de anunciar publicamente. O verso de número 43, nós lemos o verso 42, o verso de número 43 revela o porquê eles tinham medo. Olha o que o texto diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando nós contextualizamos e entendemos o que estava acontecendo e o porquê Jesus Cristo disse essas palavras, nós conseguimos compreender que Cristo ele não aceita ficar atrás da nossa autoimagem. O primeiro preço que Jesus Cristo demanda de nós é que nós matemos a nossa autoimagem. Não dá, meus irmãos, para seguir a Jesus pensando o que é que vão pensar de mim, o que é que vão achar disso, o que é que vão achar daquilo. Tem gente, talvez isso não seja a sua realidade, mas tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Vocês já viram isso? Esses dias atrás, eu fui numa lanchonete junto com a minha esposa, e aí estava
sentando ali no lanchonete, eu pedi um quibe, pedi uma coxinha, pedi um croquete e fui pedindo ali um salgadinho, né? Colocando ali ketchup, maionese, aquele molinho verde, e estava ali. E aí eu percebi uma coisa: tinha uma pessoa ali que meu Deus do céu, eu conheço essa pessoa, e minha esposa do meu lado. Aí ela virou para mim e falou assim: Lucas, é a fulana. Aí eu falei: não é possível. Mas eu via que a pessoa meio que se esquivava assim, sabe? A gente olhava assim e ela meio que se esquivava. E eu olhava e falei: não é possível, será que é? Será que não é? E aí ela vinha, eu acho que ela percebeu que a gente estava ali, ela meio que ela dava uma esquivada assim, não sei o que e tal. Aí eu olhei e falei: é fulana mesmo. Aí eu: a paz do Senhor, fulana. Irmão, vocês estão ouvindo? A fulana, irmãos, ficou vermelha, que ela parecia um pimentão. As pessoas que estavam ali, as moças que estavam ali, eu ainda chamei ela de irmã fulana. As mulheres que estavam ali, que trabalhavam junto com ela na lanchonete, olhavam tudo assim para ela, olharam assim, e eu fiquei meio sem entender, não entendi. Aí eu perguntei para a Tati, falei assim: amor, parece que ela ficou meio sem graça, né? Parece que o negócio ficou meio assim. Aí a Tati falou para mim: você não percebeu, senhor? Ela não queria que o povo soubesse ali no serviço dela que ela era crente. Eu acho que ninguém sabia, irmãos, lá dentro, que a irmã fulana era crente. Tem pessoas que têm vergonha, que chegam nessa situação, ela fica desconcertada, sabe por quê? Porque ela tem vergonha de saber que ela é crente, que ela serve a Deus. Eu não sei se por conta das situações, eu não sei se por conta de aquilo que acontece no trabalho, eu não sei se é por conta daquilo que ela fala, eu não sei se é por conta do comportamento dela, nem cabe a mim julgar isso, mas nós não podemos ter vergonha de levantar a bandeira de Jesus Cristo aonde nós estivermos. A pessoa tem que saber: você é crente, você é obreiro, você é pastor. Esses dias eu estava trabalhando, o rapaz do meu lado começou a chorar e disse assim: eu estou com um problema muito grande, eu preciso de uma oração. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: nada alegra mais o coração da gente quando aquele que não é crente olha e reconhece: há um brilho diferente em você, há um brilho diferente na sua vida. Meus irmãos, eu estava na faculdade. A faculdade é um ambiente, irmãos, muito complicado para o cristão, e nós temos que estudar, mas muitos jovens acabam se perdendo na faculdade. E eu estava no grupo da faculdade dos meninos da minha sala. Quando a gente começou, eram 50 homens, tinha 2 mulheres na sala. Eu fiz engenharia mecânica, e por conta da engenharia mecânica, é um curso geralmente masculino. E quando me colocaram no grupo da sala, o pessoal, os rapazes ali do grupo, começavam a mandar coisas pornográficas, situações. E aí eu peguei e mandei uma mensagem com carinho, sem desrespeitar ninguém. E eu falei o seguinte: pessoal, é o seguinte, eu sou crente, eu não gosto dessas coisas, e se por acaso continuar acontecendo, de vocês continuarem mandando isso daí, eu vou sair do grupo, mas tudo certo, tudo tranquilo, não tem problema, pode continuar, eu só não quero fazer parte disso daí. Os meninos pararam de mandar, e quando alguém mandava, eles mesmos iam lá e falavam: não manda aqui no grupo, porque tem crente aqui no grupo, tem gente que serve a Deus aqui. Eles mesmos repreendiam os outros. É assim que deve ser o comportamento do cristão, seja na escola, seja na rua, seja no trabalho. Tenha coragem de dizer: eu sou crente, eu sou diferente, eu não posso, eu não compactuo. Nós precisamos matar essa nossa autoimagem. Sabe por quê? Que aqueles homens não queriam falar para suas famílias, para os seus pais, para suas mães, para suas esposas, que eles acreditavam em Jesus.
O apóstolo João revela no verso de número 12, 43. Eles estavam muito envolvidos com a glória humana. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? O quanto eu não vou perder? O prestígio que eu conquistei? Oh, meu irmão, se for necessário jogar fora todo o prestígio por causa de Jesus, jogue fora. Muitas vezes a gente prega para a pessoa ela sai do crime, sai da droga, e lá no crime era conhecido como bom, era conhecido como grande, era conhecido como quem fazia, quem arrebentava. Não interessa isso daí. Nós temos que matar a nossa autoimagem. A partir de hoje eu sou crente, a partir de hoje eu sou salvo, a partir de hoje eu não compactuo mais com isso. Esse é o assassinato da nossa antiga imagem e o nascimento de uma nova imagem em Cristo Jesus. Seguindo, verso de número 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não existia pena de morte mais humilhante para alguém que a morte de cruz, a crucificação. Apenas 2 tipos de pessoas eram penduradas em uma cruz. Primeiro, os piores criminosos. Segundo, pessoas que eram inimigas de Roma eram assassinadas dessa forma. Se não bastasse a morte de cruz, os condenados, eles ainda eram submetidos a uma humilhação pública, porque eles tinham que carregar a cruz até o lugar da crucificação. E todos faziam um corredor, tiravam o saco e assistiam a cena da crucificação. E o crucificado não era crucificado de tanguinha, crucificado com roupinha. Era crucificado totalmente nu diante de todas as pessoas. Carregar a cruz. Muitos, no jargão evangeliquez, olham para a esposa, que às vezes dá umas brigadas com o camarada porque ele não lava a louça, e vira e fala assim: eu estou carregando a minha cruz. Outros olham para o filho que dá um pouquinho de trabalho e diz: essa aí é a cruz que eu tenho que carregar. Esposas olham para o marido e ele que de vez em quando desobedece umas ordens, umas regras dentro de casa e deixa a toalha em cima da cama, ela diz: esse daí é a minha cruz. Cruz não é a tribulação que você passa na sua casa. Cruz não é o marido, não é a esposa e nem o filho que te dá um pouquinho de trabalho. Cruz. Carregar a cruz é uma mensagem. Carregar a cruz é uma pregação. Carregar a cruz é um anúncio público de que você está disposto a ser fiel a Jesus até a morte. É aqui onde morre todo o evangelho light, todo o evangelho gourmet, todo o evangelho fofo que está sendo pregado, todo o discipulado barato. Por quê? Porque o discipulado barato não fala de morte, o discipulado barato não fala de cruz, o discipulado barato fala a respeito de vida e vida em abundância. Mas Jesus Cristo nos apresenta um evangelho de carregar a cruz, de ser fiel até o fim, independente da situação, independente do sofrimento, independente da prova, independente da luta, independente do dia. Nós vamos ser fiéis até a morte, nós vamos perseverar até o fim. Olha a história do pastor Dietrich Bonhoeffer. Quando alguém que prega esse discipulado barato lê essa história do pastor Dietrich Bonhoeffer ou escuta, não entende nada do que leram. Quando olha para
pais apostólicos, o quanto esses homens se dedicaram e o como eles morreram pela obra de Jesus Cristo, eles não entenderam. Quando olham para os pais da igreja, Policarpo dizia que quando olharam para ele e disseram: Policarpo, é só você negar. Ele olhou e disse: como que eu posso negar um Jesus Cristo que só me fez bem? Mas você vai ser morto na fogueira. Não importa, pode me lançar na fogueira, mas eu não nego o nome de Jesus Cristo. Olha, quando nós olhamos para os homens da história, como por exemplo Inácio de Antioquia, que quando estava sendo levado para Roma, para morrer no Coliseu, para ser comido e devorado por animais, ele escreveu uma carta para os crentes de Roma, para os romanos, e ele dizia: não orem a Deus para que me livre do martírio, deixai-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Eu sou o trigo de Deus, e pelos dentes das feras he de ser moído para me tornar puro como o pão de Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, quando nós olhamos para o testemunho desses homens, homens que levaram até a última consequência, homens que levaram o discipulado até o fim, nós não podemos acreditar em um discipulado barato, em um evangelho gourmet, em algo light, em algo fofo. Levar a cruz é ser fiel, levar a cruz é mesmo em meio ao sofrimento nós continuarmos firmes e constantes, levar a cruz é mesmo na incerteza da vida nós mantermos a fidelidade ao nome de Jesus Cristo, levar a cruz é mesmo na certeza da morte nós continuarmos louvando e agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa confiança não será abalada e nem estremecida. É isso que é levar a cruz, é andar na via dolorosa, mas na nossa mente estar claro, consciente, nítido como a luz do dia. Oh, Jesus Cristo venceu todas as dificuldades e todas as lutas. É isso que é levar a cruz. Verso de número 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O chamado de Jesus Cristo não é para você fazer um voto de franciscano. O que é o franciscano? É um voto de pobreza. A partir de hoje eu tenho que andar descalço, eu não posso mais ter bens, eu não posso mais ter casa. Não. Ir viver da fé. A partir de agora eu vivo da fé. Eu não trabalho mais, eu não faço mais nada, eu vivo da fé. Não. O chamado de Jesus Cristo é para que tudo nas nossas vidas, tudo, seja secundário. Jesus Cristo não aceita, prestem atenção nisso, Jesus Cristo não aceita o segundo lugar. Jesus Cristo quer ser em tudo na nossa vida o primeiro lugar. Ele quer ter a primazia em tudo. Nós hoje estamos vendo dentro da igreja pessoas que dizem ser discípulos de Jesus Cristo, mas tudo nas suas vidas está na frente de Jesus. Sua família está na frente de Jesus, sua casa está na frente de Jesus, seu bem-estar está na frente de Jesus, sua vida financeira está na frente de Jesus. Sacrifica até mesmo o momento de devoção, o momento de adoração, para simplesmente fazer coisas banais, coisas que vão trazer coisas simplesmente para o seu agrado próprio. Não, colocam tudo na frente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é sempre segunda opção. Eu dou para Jesus Cristo sempre a sobra, sempre aquilo que resta. Mas Jesus Cristo não quer estar nesta posição. O discípulo de Jesus Cristo tem um compromisso de pagar o preço
de colocar Jesus em primeiro lugar. Eu poderia estar agora no meu trabalho porque eu tenho um monte de coisa para fazer, mas Jesus Cristo é primeiro lugar. Eu poderia estar na minha casa porque a minha cama é muito mais confortável do que esse púlpito, minhas costas de vez em quando dói de ficar aqui de pé tanto tempo, mas Jesus Cristo é em primeiro lugar. Eu poderia estar agora comendo um lanche bem gostoso com a minha esposa, comendo uma esfirra aberta, uma pizza, mas Jesus Cristo está em primeiro lugar. Nós não estamos aqui fazendo a obra do Senhor porque Jesus Cristo é secundário, não. Nós estamos aqui hoje porque nós valorizamos Jesus Cristo acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa das nossas vidas. Por quê? Nós devemos saber o preço, e aqui Jesus revela. Por que nós devemos saber o preço do discipulado? Qual é o motivo de nós sabermos o preço de sermos discípulos de Jesus Cristo? Olha o verso de número 28 até o 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem como a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Sabe por que você precisa saber o preço do discipulado? Você já assinou contrato sem ler? Eu já assinei contrato sem ler. Só eu assinei contrato sem ler aqui? Ou todo mundo aqui gosta de ler contrato, aquelas letrinhas miudinhas no contrato? Hã? Tem uns que nem enxergam, de vez em quando você fala assim: nossa, isso daqui estava aqui? Já aconteceu, né? Ninguém assina contrato sem ler. Não pode. Você pode até assinar, mas depois, na hora de chegar na frente do juiz, o juiz vai falar para você assim: ó, mas meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Estava aqui no contrato. Ah, seu juiz, eu não li. Como diz aí fora, né? Não leu, né? E agora acabou, né? Então, por que nós precisamos saber o preço do discipulado? Jesus compara o homem que não sabe o preço de ser seu discípulo, querendo e desejando e ambicionando ser discípulo de Jesus, mas sem conhecer o preço. Ele diz que é como um construtor de sensato. Ele diz que é como aquele homem que ele começa a construir uma torre, mas quando chega na metade, o dinheiro acabou. Sabe por quê? Porque ele não sentou para fazer as contas. Ele não calculou quanto custava para construir esta torre. E aí ele diz: vão passar onde você construiu esta torre e vão debochar, vão tirar sarro, vão escarnecer com você. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando alguém quer ser discípulo de Jesus, mas não sabe o preço que tem que ser pago pelo discipulado, que não sabe que o discipulado exige a morte da minha autoimagem, que não sabe que o discipulado ele exige de nós levarmos a nossa cruz, e que ele exige a renúncia total de nós. Quando nós não conhecemos esse preço, nós somos envergonhados. Quantos não pararam na metade do caminho? Começaram muito forte, começaram com muita força, começaram com muito ânimo, mas foi como um construtor insensato. Na hora que chegou a dificuldade, ele não levou a cruz. Na hora que chegou a dificuldade, ele não renunciou.
Na hora que chegou a dificuldade, ele não tinha matado a sua autoimagem. E aí sabe o que aconteceu? Desistiram no meio do caminho, no meio da jornada. Jesus não chamou discípulo para olhar para trás. Jesus não te chamou para voltar da onde você saiu. Jesus não te chamou para começar bem e não terminar aquilo que você começou. Jesus te chamou para começar bem, ir no meio bem e chegar no final e estar bem. Sabe o que isso significa? Que nós devemos perseverar até o fim, que nós devemos continuar sendo firmes até o fim, que nós devemos continuar constantes até o fim. Mas para você continuar firme, para você continuar constante, você tem que saber o preço, calcular o preço e ver se você está disposto a pagar. Sabe por que muitos desistiram no meio do caminho? Porque foi oferecido para eles um discipulado barato. Foi oferecido para eles um discipulado que só tem bônus, que só tem direitos, mas que não tem ônus e não tem deveres. Um discipulado que não exige mudança, um discipulado que não exige transformação, um discipulado que não exige ser semelhante a Cristo. E quando eles se depararam com a primeira dificuldade, desistiram, porque eles não sabiam o preço do discipulado. Fique de pé. Aleluia. Obrigado, Deus. O discipulado não é barato, mas também não é sem recompensa. Jesus prometeu, olha a promessa de Jesus: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Seguir a Jesus Cristo não pode ser pelos nossos desejos terrenos, mas seguir a Jesus Cristo deve ser ciente, consciente de que é carregar uma cruz, de que demanda de nós renúncia, de que não é fácil, de que é muito difícil, de que demanda de nós perseverança e que demanda que nós paguemos o preço. Mas o discipulado de Jesus Cristo tem uma recompensa no final. Nós seremos recompensados no final de tudo aquilo que nós abandonamos e deixamos de lado. Deixa eu dizer uma coisa para você: sacrificar o seu tempo em prol de Jesus Cristo, haverá recompensa. Sacrificar a tua inteligência em prol da obra de Jesus Cristo, haverá recompensa. Gastar os seus sapatos na obra de Jesus Cristo, haverá recompensa. Os momentos que você deixou de passar em família, os momentos que você deixou para trás para fazer a obra do Senhor, tudo isso haverá uma recompensa. Os discípulos de Jesus Cristo serão recompensados 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Curva a sua